Boa tarde, grupo do terceiro ano do ensino médio do Colégio Lisímaco Ferreira da Costa. Lembram de mim? Professor Juan, estou aqui agora fazendo uma live para vocês. Desculpe não ter tido feito durante abril as atividades ou as aulas. É porque como eu estava num processo de mudança de endereço, eu acabei não podendo passar as aulas para vocês. Mas a partir de agora, no começo de maio, eu farei essas aulas com vocês, tá? Primeiramente, vou passar esses vídeos pelo meu canal no YouTube. Meu canal é Juan Carlos Amilato, tá? Vocês podem acessar essa aula, vai estar gravada lá, tá? Juntamente com as outras do segundo e do ensino fundamental de sexto e sétimo ano, tá? Eu vou fazer as aulas, vou postar elas no Google Classroom, tá? E essas aulas, elas terão, digamos, uma duração de 10 a 20 minutos, certo? Para explicar sobre as atividades que eu irei desenvolver com vocês ao longo desse trimestre, que já que foi interrompido devido à pandemia, tá? Mas isso não quer dizer que a gente não possa avaliá-los dessa forma. Eu darei cada aula, eu darei uma atividade para vocês no valor de um ponto, sendo que, tá? Eu vou colocar mais uma atividade complementar durante a semana para equivaler à vossa presença, já que vocês têm duas aulas comigo do ensino médio, então eu estou fazendo dessa forma, tá? Uma gravação de aula por semana, tendo duas atividades, uma atividade com valor de nota e a outra como atividade complementar, que vocês vão fazer durante uma semana e me entregar na próxima semana, que seria, tá? Essa atividade vocês vão me entregar basicamente feita, que eu vou corrigi-la e mandar para vocês de volta, até o dia 11 de maio, certo? Então, a partir do dia 11 de maio, vocês vão fazer as atividades da aula que eu vou passar a partir de agora. Bom, retomando o assunto da aula, tá? Nós tínhamos terminado de ver no começo do ano, quando eu estava com vocês presencialmente, a questão da filosofia da ciência, tá? Eu trabalhei a questão da metodologia, a questão, digamos, dos conceitos de ciências iniciais, certo? Mas não se preocupe, não é coronavírus, eu só me engasguei, tá, pessoal? O problema a questão nós temos que continuar o conteúdo. Então, se vocês encontrarem lá no livro de vocês, que é esse aqui, ó, o Filosofando, certo? De filosofia, na página 308, eu vou começar o conteúdo Ciência Antiga e Medieval, capítulo 24, tá? Ali está falando dos primeiros cientistas da humanidade. Então, hoje eu vou comentar um pouco de como que o homem começou a fazer ciência, a ciência propriamente dita, né? A ciência, ou não bem propriamente dita, mas a mais especulativa. Lembra que eu falei que existia da antiguidade à Idade Média uma noção de conceitos contemplativos da natureza, mas não havia nada de prático nisso, tá? A ideia da ciência prática metodológica, ela vai ocorrer com Galileu na Idade Moderna, que é um assunto que nós vamos ver nas próximas aulas, tá? Então, hoje eu vou comentar com vocês sobre os pensadores antigos. E quando nós pensamos em ciência, nós temos que pensar em civilizações antigas, né? Eu vou ter que falar um pouco de história com vocês também hoje, além da aula de filosofia. Vocês lembram quais eram as primeiras civilizações mais avançadas da humanidade? O Egito, né, e a Mesopotâmia. Então, praticamente no Egito, né, além da construção das pirâmides que nós tínhamos, né, nós tínhamos também a arte da medicina, que era a arte da mumificação dos corpos, né? As pessoas começaram a estudar anatomia de fato na época dos egípcios, né? Vendo o que tinha dentro do corpo, né? Acreditavam que a pessoa morria e que ela poderia reencarnar numa outra vida, né? Numa outra volta. Por isso construíram aquelas sepulturas enormes, gigantes, né? Que eram as pirâmides. Além da questão da medicina, a matemática, muito importante, tá? Sem a matemática, eu acho que nem os egípcios e nenhum povo conseguiria, de fato, né, desenvolver tanta ciência. Então, a ciência, a filosofia, ela estava muito vinculada à ideia da matemática, principalmente na questão geométrica, né?
os pensadores vão se voltar justamente nessa questão. E este é o ponto central da aula hoje. A ciência da matemática geométrica, né? Que esse é o grande, digamos, o que está atrás da sabedoria destes pensadores, tá? Então, por exemplo, nós tivemos da geometria, né, os gregos, né, dentre os gregos, e que nós estudamos a questão filosófica, nós temos o primeiro dos filósofos gregos que vai, digamos, fazer a sua ciência com uma influência dos egípcios. Que é quem? Tales de Mileto, o pai da filosofia, o cara que dizia que a água era a origem das coisas. Ele também vai desenvolver muita matemática. Vocês têm na matemática lá com a professora de matemática aquele teorema de Tales, lembram? Então, que vocês têm que calcular a sombra de uma pirâmide. Então, é basicamente isso. Tales, esse Tales da matemática é o Tales de Mileto da filosofia, é a mesma pessoa, tá? Ele é um matemático, além de astrônomo, né? Além de físico e filósofo, né? Então, porque naquela época eles eram considerados sábios. Então, o Tales, ele vai ter essa influência dos egípcios no desenvolvimento da sua ciência. E ele vai passar para os outros seguidores deles. Anaximandro, Anaxímenes, o próprio Pitágoras também, que é outro grande pensador, né? Que vai também ter influência dos egípcios, tá? Principalmente pelo fato da adoração ao sol. Os pitagóricos eram os grandes adoradores do sol na época, porque eles se voltavam pela ideia do nascer e do se pôr do sol, né? Então eles, além de criarem as ideias da matemática, o próprio Pitágoras criou a música, gente, tá? As notas musicais foram criadas por Pitágoras. A música hoje, ela é matemática pura. É a forma como nós desenvolvemos a harmonia. Por isso que ele dizia, o Pitágoras, que o número era a harmonia do mundo. E essa harmonia estava ligada basicamente ao conceito de música, né? Porque era o som, o ritmo, a melodia. Tudo isso a gente vê dentro da música. Eu, quando voltei a estudar música, alguns anos atrás, porque alguns sabem que realmente eu toco acordeon, eu conseguia a compreender a matemática que até então na escola eu realmente não entendia, né? E eu via onde a gente podia usar a fração, que achava que era uma coisa que a gente nunca ia usar na vida, a gente a usa no próprio compasso do tempo, né? E do ritmo de uma música, né? Então, por exemplo, Tales de Mileto, matemático, astrônomo, considerado o mais antigo filósofo, é atribuído a ele a demonstração dos triângulos semelhantes, que eles têm ângulos correspondentes, congruentes e segmentos correspondentes de medidas proporcionais. Tá? Também teria calculado a altura de uma pirâmide, comparando a sombra dela com a estaca de madeira, como o astrônomo teria previsto um eclipse solar. Então é basicamente aquele Tales lá que vocês viram lá da matemática, é o mesmo Tales de Mileto que existe na filosofia, tá? Porque ele vai estudar o cálculo da pirâmide. E com relação ao eclipse, tá? A previsão que ele tinha feito do eclipse na época, ele comprou uma plantação de azeitona e ficou rico com isso, depois que houve o eclipse, tá? Porque ele usou a inteligência dele, né, para ficar bem, né? E há uma história que quando ele estava observando o astro, ele caiu num buraco, né? Sem querer, olhando para o céu, e uma escrava deu risada da cara dele. Por isso que tem a situação, né? Aquele dizer que dizem que o filósofo é aquele cara que anda no mundo da lua, né? Veio basicamente de Tales esse dizer, tá? Outro pioneiro que é o Pitágoras, né, de Samos, para que um número é o princípio de onde deriva a harmonia da natureza, demonstrou vários teoremas de estudo. O próprio teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Lembram disso? Então, teoremas de estudo de relações proporcionais, diferentes comprimentos de uma corda, certo? Ele mediu até a circunferência da Terra, inclusive, usando os próprios princípios matemáticos, bem como a alteração de tensão de espessura que mudam os sons emitidos por uma lira. Então, as notas musicais, elas foram criadas pelo instrumento chamado lira, que é basicamente o princípio da harpa, né? Aquele instrumento dos anjos, praticamente. Só que não foi só na matemática
na geometria e na arquitetura. Na medicina, nós também vamos ter um grande grego, que vai se tornar o pai da medicina, o chamado Hipócrates de Cos, tá? Esse é o cara que eu vou pedir que vocês estudem sobre ele. Com a medicina ocorreu semelhante processo de racionalização da prática, ao desvincular-se tanto quanto possível da superstição e da magia. Porque para os egípcios, tá? A ciência ela estava ligada com a ideia mágica, né? A ideia da superstição, a ideia da feitiçaria, da magia. Eu expliquei isso para vocês numa aula, eu lembro bem, né? A diferença entre uma ideia mágica e uma ideia feiticeira, né? Que é o manuseio de conhecimentos, né? Daquilo que você conhece de si, do seu pensamento, você consegue fazer uma magia, né? A, Desde a atuação do Hipócrates de Cos, conhecido como o pai da medicina, contou com a colaboração de colegas e discípulos para elaborar um compêndio, um manual, o Corpus Hipocrático, doenças e formas de tratamentos para uma vida saudável. Então ele dizia assim, que nos seus estudos o Hipócrates observou que as mudanças climáticas, a maneira como a pessoa vivia, o que ela se alimentava, isso prejudicava a sua saúde, né? É o que nós estamos vendo agora, né? Essas doenças, a maneira como você vive, a maneira como você se higieniza, a maneira como você se alimenta, como é o caso lá da China, que da onde veio a doença, né? As mudanças climáticas, isso tudo influencia a nossa saúde. Precisaríamos de um Hipócrates hoje dentro da medicina para resolver o problema dessa doença que está matando mais do que a gente possa imaginar. Acredito que vai até superar a peste negra, inclusive, tá? O Hipócrates observou efeitos do clima, tá? E do meio ambiente na saúde e desenvolveu a teoria dos humores líquidos. Então essa é uma teoria que já caiu por terra dentro da medicina, essa teoria dos humores líquidos, né? Que seria essa teoria dos humores líquidos? E foi aceito até o século XVII, gente. Ainda hoje é lembrada pelo juramento de Hipócrates, né? Ele dizia que nosso corpo tinha vários líquidos. O líquido escuro era o líquido da doença, o líquido vermelho era o líquido da saúde, o líquido branco era o líquido, digamos, se você estava com algum problema, não lembro direito o que é, mas ele dizia que o nosso corpo produzia líquidos, do qual demonstrava como estava a nossa saúde ou não, né? Quem for fazer medicina vai estudar sobre isso também, tá? Ainda hoje, né, o Hipócrates ele é lembrado tradicionalmente no juramento de Hipócrates. O juramento de Hipócrates é um juramento que todo médico faz ao se formar médico, ele faz esse juramento, tá? Dentro da atividade eu vou dar a descrição do juramento de Hipócrates e vocês vão fazer algumas questões relacionadas a esse juramento, que é muito importante, tá? Porque dentro desse juramento tem princípios éticos que todo médico deveria ter, né? O que basicamente nem todos fazem, né? Infelizmente, tá? O comportamento ético de profissionais de saúde para o exercício de sua atividade, porque o médico ele não trabalha somente com instrumentos. O paciente é o instrumento dele de estudo e é uma pessoa. Então você tem que cuidar da pessoa. Ele é um ser humano, né? Ele não é simplesmente um objeto que você pode manipular cientificamente da forma como você quiser, né? Então existem certos aparatos éticos que têm que ser desenvolvidos dentro dessa situação. Nós, professores, também somos pessoas que trabalhamos com pessoas. Então a gente tem que saber fazer as coisas corretas, né? Dentro de uma forma ética, né? Então vocês vão saber o porquê, né? Por exemplo, lá eu vou dar um exemplo. Lá ele diz que o médico não pode abusar de um paciente, ou o médico não pode dar uma substância abortiva para o paciente, né? Eu também não posso, digamos, né, abusar de vocês, porque são meus alunos, né? Eu sou um professor, eu estou aqui eticamente passando uma aula de maneira respeitosa a vocês para que vocês possam desenvolver o conhecimento, né? Infelizmente não posso estar presente, né? Mas estou mediando um conhecimento para vocês, para que vocês possam se direcionar aonde vocês têm que caminhar, certo? Então, o Hipócrates, ele foi considerado o pai da medicina, tá? E ele vivia numa ilha chamada de Kos, por isso Hipócrates de Kos. E para lá iam todos os moribundos do mundo tentando encontrar, digamos, uma solução para as suas doenças e enfermidades. Muitos não tinham cura. Aí, o que acontecia? Ele mandava
se voltar para os deuses, né, que os deuses resolveriam o problema da pessoa. Mas ele desenvolvia ervas, ele era como se fosse um médico hoje homeopata, né, que trabalha com questões naturais. Basicamente, a ciência da medicina alternativa, ela surgiu muito antes do que pode dizer da medicina tradicional, né? Porque em determinado momento, lá na Idade Média, nós vamos ter um proibimento da pessoa, digamos, fazer a dissecação de cadáveres ou estudar a anatomia por dentro da pessoa, né? Porque vai ser proibido, questões religiosas e tal. Tem até um filme que eu vou passar mais pra frente para vocês com relação a isso, tá? O Platão, o nosso querido Platão, o velho e antigo Platão, lá do mito da caverna, aquela história do mito das pessoas presas da caverna, isso aí que já estão carecas de saber, tá? Ele também vai estudar a ideia geométrica, tá? Ele também vai estudar as questões relacionadas à geometria, tá? Por quê? Porque para o Platão, na teoria das ideias, para ele a razão tem dificuldade de atingir o verdadeiro conhecimento por causa da desinformação que os sentidos provocam. Porém, cabe a nossa razão depurar os enganos para que possamos ter a verdadeira contemplação das ideias. O propósito de Platão é elevar o conhecimento do simples opinião à ciência. Lembra que eu falava? Doxa, que é superstição, é uma opinião, ela não tem validade científica, senso comum. Episteme é epistemologia, que relaciona-se à ciência, ao conhecimento racional. Isso sim é uma coisa que tem evidência correta, tá? E lembra que no pórtico da Academia de Platão, que eu já expliquei isso para vocês, dizia assim, existia o seguinte dizer, não entre aqui quem não souber geometria. Por quê? Porque para o filósofo a matemática é fundamental para tornar possível o conhecimento, porque descreve as realidades não sensíveis e é capaz de dissociar os sentidos da prática. Na geometria, a figura sobre a qual raciocinamos não depende da figura sensível, que representa, já que é uma bola real, é sempre imperfeita, enquanto a ideia de uma esfera, calculada geometricamente, ela é perfeita. Então, o que são as ideias, pessoal, do mundo das ideias de Platão? As ideias nada mais são do que formas geométricas. Quadrado, triângulo, circunferência, esfera, cubo. Isso projetado no desenho, calculado exatamente. Esse é o mundo das ideias de Platão, pessoal, que vocês até então não sabiam o que era, tá? No diálogo do Timeu, como é que o Platão explica, digamos, por exemplo, a origem do mundo? Olha só que interessante. Ele tem um livro chamado O Timeu de Platão. Eu nem sei se eu tenho ele aqui, inclusive, só que eu não sei onde ele está dentro da minha biblioteca, porque pelo fato de eu ter me mudado há muito pouco tempo, eu estou meio perdido aqui ainda, tá? Mas eu não consigo achá-lo aqui. Deixa eu ver se eu tenho. Deixa eu ver se ele está por aqui. Não, não está. Bom, num outro momento eu levo para vocês o livro do Timeu do Platão, mas eu tenho ele sim, mas eu não lembro dele que eu coloquei. Bom, nesse livro ele vai explicar o seguinte, tá? Ele descreve um deus chamado Demiurgo. O que é esse Demiurgo? É um deus artesão. Um deus, sabe o que é um artesão? É um cara que faz arte, que cria vasos, né? Porque para o grego o artesão era aquela pessoa que trabalhava manualmente, né? Então ele tinha essa noção de que o artesão ele poderia criar as coisas, tá? Que contemplava as figuras no mundo das ideias perfeitas, no mundo, né, real, e reproduzia essas figuras das ideias em forma material. Então, o demiurgo seria o deus que cria o mundo a partir das ideias, lá no mundo das ideias, ele cria o mundo sensível com a matéria, tá? Um exemplo, para dar um exemplo de demiurgo, tá? É a construção de um prédio. Para se fazer uma construção, precisa de uma planta, não é? Então, com cálculos e medições certas, que cada área, quando se constrói em uma forma material, nem tudo é perfeito, porque você tem a planta do prédio, calculado pelo engenheiro lá. Aí quando você vai construir o prédio, geralmente dá uma falha num cano, uma falha numa porta, uma falha no chão, uma falha na parede. Não é perfeito. O ser humano não consegue ser perfeito como Deus, né? Se realmente existe um Deus, é claro, isso é dentro da filosofia. Agora,
ele tem a ideia perfeita, a ideia de calcular, usando a matemática, ele consegue chegar à verdade. Então, a verdade nua e crua é verdade exata, né? Perfeita, que consegue chegar ao cálculo perfeito. Então, sempre vai ter algum defeito, alguma coisa material, um projeto, uma planta e tal. É a mesma coisa eu aqui. Eu me mudei para esse prédio, que é novo, né? Esse condomínio é novo. Porém, já aconteceram algumas falhas, assim, problemas na porta, nas janelas que eu encontrei, dentro do apartamento que eu comprei. Isso tudo acontece, gente. É impossível você não ter uma coisa 100% perfeita. Não existe, né? A mesma coisa que uma aula ou qualquer coisa que planejamos, né? Ou reprojetamos. Quando eu projeto uma aula para vocês, eu chego no lugar e for fazer a aula, não é justamente a forma como eu queria que fosse, tá? Porque geralmente a gente nunca consegue fazer as coisas como a gente realmente quer, né? Eu, se pudesse, eu queria estar aí com vocês, mas eu não consigo, né? Agora eu vou ter que usar esse meio aqui para poder me comunicar com vocês, para que vocês possam realmente me entender. Eu espero que vocês entendam esses vídeos que eu estou mandando. A ideia de Deus de Demiurgo, tá? Do Deus artesão, também relembra o Deus criador do universo e também o Deus artesão da maçonaria, tá? Gadu, G-A-D-U, grande arquiteto do universo, o que molda e produz o que molda e produz. A maçonaria é uma ordem secreta religiosa, que vocês já devem ter ouvido falar, que ainda hoje contém grandes mistérios, mas ainda não revelados para grande parte da população. Mas sobre esse assunto, sobre a questão da maçonaria, sobre o que seria essa maçonaria, essa sociedade secreta, eu deixarei para uma próxima aula. Se vocês me pedirem, é claro, eu posso dar uma aula sobre maçonaria para vocês, sobre Illuminati, sobre todas essas questões aí que vocês gostariam de saber. Mas isso aí vamos deixar para uma aula muito mais profunda sobre isso, tá? Mas basicamente a maçonaria ela começa desde o tempo dos antigos, inclusive desde o tempo dos egípcios, eles já estavam presentes, tá? Então, por hoje é basicamente isso que eu queria explicar para vocês, pessoal. Então eu vou deixar essa aula gravada no Google Classroom, incluindo o meu canal Juan Carlos Abiliato, ela vai estar gravada também lá, tá? E as atividades eu vou mandar pelo Google Classroom, tá? São 5 questões relacionadas a essa aula que eu passei nesse vídeo agora para vocês, tá? E a quinta questão da atividade é para vocês fazerem uma pesquisa. Qual que foi a influência dos egípcios, né, no pensamento dos gregos? Vocês vão lá, tá escrito lá, vocês vão pesquisar, né? A principal influência que os egípcios deram ao povo grego, né? Que são esses pensamentos que eu acabei de explicar para vocês, tá? Então eu desejo a vocês uma boa quarentena, estudem, tá? Assistam essa aula, façam as atividades. Eu vou dar uma outra atividade complementar também durante essa semana, que vai valer como uma presença para vocês, contando as 2 presenças da semana, porque vocês têm 2 aulas comigo, tá? Aí, daí aí pro dia 11 eu vou corrigir, né, essa atividade e vocês vão também fazer a outra atividade complementar para eu contar com presença, para daí eu poder ter a noção e a gente tentar se organizar melhor a partir de agora, né? Essas questões aí que precisamos ser feitas. Com relação às aulas de abril, eu vou ter que, basicamente, vou ter que repor elas, precisamente quando nós voltarmos, tá? A gente vai ter que dar um jeito, nem que se possa repor por conteúdo, não sei como é que nós vamos fazer, mas aguardamos até lá, tá bom? Desejo a todos uma ótima semana e uma ótima quarentena. E espero vê-los em breve.